Sejam bem-vindos a mais um Taverna no Mapinguari. Meu nome é Emerson Oliveira e hoje nós vamos ter mais um episódio de indicações de quadrinhos. Então estamos chegando aí na nossa segunda temporada, vamos dizer assim, de indicações, né? Demos já uma volta em tudo que é tema. E vamos começar agora a segunda temporada com quadrinhos. Mesmo que eu acho que já teve alguma segunda, não, né? A primeira e segunda vez é a primeira e segunda temporada. É a primeira e segunda, né? Primeiro episódio da segunda, perfeito. Então, mas eu não estou aqui sozinho, não vou indicar todas as coisas sozinho, infelizmente. Vamos indicar aqui a... Peraí, foi felizmente ou infelizmente? É, infelizmente. Corrige aí. É que é sempre legal indicar coisa, né? Tem muita coisa pra indicar aqui. A próxima live o Emerson começa assim, né? E fala, vem um próximo, ele bota uma peruca loura, a gente vai fazer sotaque, aí tira a barba e é outra pessoa. Isso, eu trago uma maquininha, rapidinho, gente, 1 minuto pra chegar o próximo convidado. Aí tu deixa só o cavanhaque, aí depois tu deixa só o bigode, aí depois tira tudo. Meu nome é Emerson. Vamos lá. Então aqui também acompanhado Deg, a gente chegou a ver que tu é o terceiro que mais participou, Ayrton, não, no episódio especial lá. Sou. Então, o que mais participou, depois do Thiago, Ayrton de Oliveira. E aí, galerinha, bom estar de volta aqui indicando quadrinhos, né? Foi o primeiro episódio, estamos aí nessa segunda temporada, que vai ser muito boa. Eu puxo o próximo? Não, pode deixar que eu puxo. Vai lá. Mas se quiser, quer muito puxar o Yugi? Puxa o Yugi, então. Não, vai lá. Então vou puxar o Luiz, só pra... E também aqui, nosso coleguinha lá de Roraima, né, Yugi? É de Roraima? Exatamente. O Estranho do Ninho. O Estranho do Ninho é Yugi Rupsel, também conhecido como sobrenome de Tosse, segundo o pessoal da redação de Eu Trabalho, né, aqui em Boa Vista. É sério? Não. Já fizeram essa piadinha dizendo que meu sobrenome parece uma tosse às vezes. Rupsel. Tá bom. Parece mais o Michael Jackson. Ruspel. Eu prefiro essa. Quem vai editar? Tu aí, então já coloca isso aí. Quando eu falo, Thiago. Quando eu falar, estamos aqui com ele. Ruspel. Musiquinha, Thiago. Who's bad? 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 Prazer, usando o meme novelístico brasileiro, vocês não sabem o prazer que é estar de volta aqui nas lives do Mapingua. Tava com uma saudade danada, mas nessa troca de função de ser editor, virar repórter, foi bem difícil conseguir participar. Mas, finalmente eu tô de volta, onde eu mais gosto de estar falando de coisa nerd, né, pessoal? E também aqui o nosso responsável lá pelo Caso Evandro, ali no Globoplay, o sucesso, vários outros projetos, quadrinho amazonense. Temos aqui o Luiz, e eu não sei do sobrenome, Luiz, acabei de perceber. Qual é o seu sobrenome? Diga pra gente. O Luiz Mizanzuki? Eu não tô escutando. Começando mais um episódio do Caso Evandro. Luiz Andrade. E aí, minha gente, tudo bem? Espero que vocês não se assustem com os barulhos dos meus vizinhos. Não é tiro, são fogos, porque estamos em pleno São João, né? Por enquanto, né? Por enquanto não são tiros. Mas é isso aí, muito bom estar aqui falando sobre quadrinho novamente. E pra, assim, variar, o Thiago já diz logo que seria bom se eu participasse desse, né? No de anime também, porque eu sou conhecido como otaku, então, infelizmente. Pra quem tá ouvindo só o podcast, tipo, vai aqui na descrição e clica no nome do Luiz pra você ver a foto dele, pra entender por que a gente chamou de Ivan Mizanzuki. Exatamente. Então, galera, eu fiquei pensando muito no que indicar, né? E aí, veio esse quadrinho na minha cabeça, por razões, assim, até sentimentais mesmo, porque recentemente minha avó faleceu. E aí, é sempre um momento bem complicado, bem difícil. E esse quadrinho fala justamente sobre isso. O nome é A Canção de Roland. Ele é do Michel Rabagliati. Eu acredito que ele seja canadense. E ele foi o primeiro quadrinho publicado pela editora Comic Zone. E nesse quadrinho, né, apesar do nome ser A Canção de Roland, pra mim parecia, sei lá, tipo,
algo relacionado à música, sei lá, tipo, esse poderia ser um quadrinho sobre bandas e tal. Mas não, esse quadrinho é sobre uma família que eles são aquele tipo de família, assim, bem grande que vai pro sítio, reúne todo mundo, fica lá, né, primo correndo, enfim, gritaria e tal, bagunçando. E eles têm sempre essa tradição, né, bora pro sítio do vovô e tudo mais. E acabam descobrindo que o Roland, né, que é o grande vô, ele tá com câncer. E aí já vem aquela notícia, poxa, o vovô tá com câncer, e agora, né? Então bora cuidar do vovô. Então, tipo, vão comprando medicamento e tudo mais, a ponto de ter que interná-lo. E a família tem que enfrentar isso junto. Então o quadrinho intercala, né? Tipo, as filhas tendo que ir lá, a mulher acompanhando e tudo mais, com memórias antigas. Então mostra a época que eles eram crianças e o brincando com o vô. Aí, tipo, ele é aquele vô sem noção, sabe? Que achava que era, tipo, ok, bora almoçar, bora. Pegava a galinha e matava na frente das crianças. Crianças, meu Deus, saia correndo, gritando pela mãe. Porque o vô desse cara fazia isso com ele. Então as crianças vão gostar de hoje em dia. E é legal, tipo, essa dinâmica da família, relembrando e tudo mais, e tendo que ir no hospital, e tendo que se manter forte, né? Porque, sei lá, tipo, enquanto o avô tá consciente falando, você não pode demonstrar o estado que ele estava passando e tudo mais. Você tem que, não, vô, tipo, vamos tentar passar por essa, como recentemente tive que passar pela minha avó, né? E esse quadrinho meio que mostra isso, que não há uma maneira fácil de você se preparar para esse momento. Você tenta, né, conversa com a família, tenta estar tudo bem, mas quando o momento chega, tipo, é algo que te pega de surpresa, querendo ou não. E esse quadrinho, ele reflete muito bem sobre isso, é um quadrinho muito bonito, porque você vai vendo, né, tipo, um dos pensamentos que eu tive desse quadrinho era, tipo assim, nossa, que raiva do Covid. Queria tanto, tipo, estar reunido com a família de novo, pra estar brincando, enfim, fazendo as coisas. E esse quadrinho tem muito isso, né, tem muito isso da família grande se reunindo pra só realmente ficar batendo papo, aproveitar um final de semana grande. E assim, e tinha tudo pra ser um quadrinho piegas, sabe? Tudo pra ser um quadrinho que, nossa, o cara podia falar, eu vou fazer esse quadrinho só pra te pegar pelo pulo, pra te fazer chorar, pra você ficar aí crisado, querendo ter uma coisa muito emocionante, chorar. Não, tipo, apresenta alguns dramas da família e tudo mais, mas, tipo, sei lá, apresenta, por exemplo, um casal que tem que se trocar de casa e que a filha não quer ir porque vai perder os amiguinhos da escola, vai ter que ir pra outra escola. Apresenta outro, sei lá, tipo, a família tendo que resolver um perrengue em casa, tipo, temos que trocar a parede porque tá, sei lá, apodrecendo, enfim, fazer essa reforma, coisas do tipo. Então mostra esse lado da família tendo que lidar, não só com o caso do avô, mas também com casos, tipo, familiares e tudo mais. E, claro, não vou dar spoiler do final, mas é um final bem tocante, bem bonito, uma coisa assim que você fala, tipo assim, ufa, beleza, e é um gibi bem gratificante de você ler e acompanhar toda a rotina daqueles personagens. E outra coisa também, agora falando da arte, a arte desse gibi é excelente. O cara é um desenhista de mão cheia, né, também faz o roteiro. E é preto e branco. E assim, sei que tem pessoas que torcem o nariz pra preto e branco hoje em dia, mas nossa, sério? É um preto e branco muito bem feito. Assim, ele trabalha sombras. O nariz pra preto e branco? Tem gente que não curte muito, sabe? Mas eu acho uma coisa muito, muito, muito bem feita. Uhum. Mas falando tipo de gente que só lê quadrinho, que não lê mangá, né? E vamos chegar em mangá daqui a pouco. Entendi. Quem lê mangá tá acostumado. É raro quando tem um colorido. Isso. É estranho, né, quando tá mangá com mangá colorido. Sim. Mas enfim, então assim, realmente a narrativa dele também é muito impressionante. E combina tudo, né? E você vai acompanhando, tipo, não só a história do Roland, mas acompanhando alguns personagens também, a netinha dele, que tá tentando entender o que tá acontecendo, tá passando por aquilo com a família. E fica realmente uma coisa bem, assim, interessante da gente ler, né? E refletir aí um pouquinho. Então fica aqui, né, uma indicação. O quadrinho tá um pouquinho salgado, tá? Pelo que eu vi, ele tá de preço de capa, que é R$ 79,90. Eu comprei em promoção. Volta ou outra, é um quadrinho que tem promoção, dá pra esperar, é uma promoção legal na Amazon. Mas fica aqui, né, que realmente é bem emocionante, muito bom mesmo. E não é um quadrinho que você acaba, assim, triste, pesado, tipo, sei lá, tipo, de mau humor. Não, tipo, você termina com um sentimento assim, tipo, nossa, foi uma boa leitura, uma leitura assim pra lavar sua alma, realmente ser bem boa e bem emocionante. E outra coisa também é que eu costumo falar nas minhas indicações, mas isso é verdade, que é um quadrinho bom pra você acabar dando de presente pra alguém. Uma pessoa que não tá acostumada a ler e tal, dá esse quadrinho que ela pode
pode ler, acabar se emocionando e acabar gostando de quadrinhos. É uma leitura bem interessante. E fica aí a minha indicação dessa semana. Boa. Você acha que ele te tocou pelo momento ou porque você acha que ele realmente consegue te pegar em qualquer... Tipo, se tivesse lido no momento, sem não pandemia, assim, sem essa destruição social que nós estamos passando, se a gente tivesse no momento mais normal, tu acha que você ia gostar? Sim, tanto que eu li ele faz um tempinho já. Então, não foi recente, só lembrei realmente por causa da situação da minha avó, eu acabei lembrando desse quadrinho. Mas assim, de fato, passando por outros momentos, né, é um quadrinho também que é muito bom, conversa muito com a gente, porque como eu disse, né, o foco não é deixar triste, o foco não é falar, nossa, pobre coitado que está indo falecer, tipo, não, é mostrar, tipo, como a família pode reagir a isso, sabe? Ou quando, sei lá, tipo, o parente já tá ali meio que inconsciente, a família fala, tipo assim, mas ele queria tal coisa, ele queria outra coisa, sabe? Meio que pensar o que a pessoa queria, mas, tipo, não tendo certeza, é mais pra gente se confortar do que pensar, é realmente o que ele queria. Então, mesmo sem todo o momento pandêmico, ainda é uma ótima leitura. Esse quadrinho aí, tem um tempão que eu quero comprar, do que você indicou, e eu faço parte de um grupo de editores e o Thiago tá lá, ele vive colocando uma treta lá nesse grupo, né? O Thiago é editor da Comic Zone. E ele, de vez ou outra, ele fala de alguns títulos, fala sempre esse quadrinho aí como um dos que mais emocionou ele. E é muito curioso, né? Como o quadrinho, como arte no todo consegue fazer isso com a gente, né? Eu também, e meu pai semana passada, né? Foi de câncer. E parece que você vê uma obra, qualquer coisa, sob outra perspectiva quando algo assim acontece com você. Eu indico qualquer material da Comic Zone, porque além de ter uma boa edição, o Thiago ele faz um trabalho muito bom de curadoria, que ele traz sempre uma coisa muito boa que ainda não foi publicada aqui. É bem só para reforçar mesmo esse comentário aqui. Eu vou indicar hoje um mangazinho, como todo bom otaku, né? Vou indicar um mangazinho, vou indicar Game Pés Descalços, tá? Que é um material aí que foi publicado pela Conrad. Vou dar algumas informações técnicas e aí eu já vou pra história em si. Um mangá que foi publicado aí em 10 volumes, tá? Na verdade, é a primeira vez que a Conrad, a editora Conrad, publicou o Game. Eles publicaram ali no início da editora, no início dos anos 2000. A primeira vez publicaram em 4 edições, a segunda vez em 2011, se não me engano, em 10 edições. Então esse quadrinho está disponível hoje em 10 edições, vocês compram aí fácil na Amazon, tá? Inclusive ele está bem barato, tá na média aí de R$22. Dá para completar legal a coleção. Eu já comprei os 4 primeiros volumes de uma vez. E aqui eu vou falar basicamente do primeiro, que é esse aqui, é o amarelinho. Legal que as capas elas fazem tipo uma progressão de cores e parece que você vai fazendo uma paleta assim, de cores bem interessante, né? De um roxo mais escuro, um azul e tal. E são capas bem legais. O material todo é bem super editado, assim. E vamos lá. O Hadashi no Gen, que é o Em Pés Descalços, ele recebe esse subtítulo aqui no Brasil, né? Foi um material produzido pelo autor Eiji Nakazawa, tá? Ele foi publicado no Japão entre 1973 e 1985. Ele teve uma série de live actions, acho que uns 3 live actions, e também foi adaptado para filme pela Madhouse. Deixa eu ver, esse aqui foi em 83, se eu não me engano, e teve o segundo filme, acho que em 86. Eu conheci o Gen pelos filmes, inclusive. Tava aí naquela biblioteca do Paulo Freire, né? Achei lá o filme e tal. E eu conheci por lá, então eu assisti, me emocionei bastante, e só depois que eu fui saber que tinha um mangá, né? Que a obra original era um mangá. Mas eu só lia ele recentemente, só pude comprar ele recentemente e há pouco tempo.
Eu comprei antes porque, inclusive, a Conrad passou muito tempo fora do mercado. Eu achava que Game Pés Descalços estava esgotado, né? Mas eles fizeram uma reimpressão. E aí, com Porra, esses que massa. filmes... tá... E é da Conrad mesmo, a Conrad tá trazendo de novo. Legal. Eles têm algum tipo de contrato que, por algum motivo, deu brecha para eles fazerem reimpressão, mesmo, sei lá, com 10 anos da última publicação, ainda assim eles fizeram uma reimpressão do material. Então, eu assisti o filme, gostei bastante do material, inclusive eu acho que de material sobre a Segunda Guerra, né, da perspectiva japonesa, principalmente, Túmulo dos Vagalumes, que é um filme do Estúdio Ghibli, e o Game Pés Descalços são duas coisas assim que são bem emocionantes, em animação, no caso, eu tô falando da animação, e que me pegaram assim de um jeito bem forte. Eu acho que vou já falar de algumas cenas rapidinho do filme, porque tem uma pequena diferença só para falar do mangá, mas vamos lá para a história agora. Então, Game Pés Descalços fala sobre a história dessa família especificamente, que inclusive tem uma inspiração na família do autor, porque ele nasceu em 1939, então ele viveu parte da guerra. Boa parte da família dele morreu em Hiroshima, que era onde eles moravam, né? Então, Gen é basicamente um alter ego do Keiji. E essa família, que são os Nakaoka, uma família simples de artesãos, né, que vivem em Hiroshima, estão ali naquela situação em que o Japão vai ficando cada vez mais acuado, né? Tem todo esse histórico da guerra. O mangá, inclusive, parece muito um quadrinho jornalístico, né? Tanto que ele tem um prefácio do Art Spiegelman, fez uma das obras mais importantes em quadrinhos, ganhadora do Pulitzer, do Mouse, né? Importantíssimo para os quadrinhos e também para as narrativas da Segunda Guerra, né? No geral. E ele é recheado de informações mesmo técnicas sobre os momentos históricos que vão ali acontecendo durante a vida da família Nakaoka. E aí eles estão lá tentando sobreviver, passando pela questão da fome, pela questão de ter que mandar um filho para a guerra, por uma série de questões que o autor vai ali trabalhando capítulo por capítulo. E quando eu comecei a ler o mangá, eu achei que ele ia ser chato, porque ele tem uma linguagem um pouco... ele tem uma narrativa, não é nem a linguagem, ele tem uma narrativa um pouco infantil. Parece que ele é feito para o público infantil, ele é bem didático, ele joga muita informação didática para você, da guerra. E ele usa um ciclo narrativo baseado em repetição. E me incomoda um pouquinho em histórias. Mas estou falando do ponto ruim já para dizer por que na verdade ele não é ruim, ele é muito bom. E mesmo assim, com essas coisas que eu não gosto tanto... Quer dizer que, Luiz, você achou ele ruim, é isso que você está dizendo? Não, ele é excelente. Ele é excelente. Olha a treta. No começo eu comecei a ficar um pouquinho decepcionado, porque, porra, mas esse negócio, essa isso obra que todo que é mundo tão fala foda. bem, né? Essa aqui que é... Pois é. E é assim, tá, sabe? Ciclo, repetição e tal, é assim desse jeito. E aí eu fui lendo e fui entendendo que além de, enfim, ser um quadrinho que foi produzido lá na década de 70, né? Então ele já tem uma outra linguagem narrativa e tem uma linguagem mais asiática, né? Então ele tem uma outra forma de narrar e ele é mais para um público geral, né? Não é o mangá que acho que é o seinen, que é adulto, né? Então eu fui levando essas coisas em consideração e eu percebi que na verdade ele fazia aquilo porque ele de fato queria ser didático. A mensagem que ele quer passar, né? Não é nenhum spoiler, é que ele é um quadrinho de temática pacifista. Ele é anti-guerra, quer falar contra a guerra, ele quer falar contra o desastre, né, o desespero que é um país em guerra. E quem sofre mais com isso é a população mais frágil. E no Japão, inclusive, durante essa época, a gente sabe que o Japão, infelizmente, se aliou ao pior lado, né, porque não existia um lado bom, mas existia o pior lado. Eles se aliaram aos nazistas, né? Então, o governo japonês, né,
o Império criou, né, uma necessidade de devoção ao imperador e uma necessidade de devoção ao exército japonês. Eles não conseguiam, eles não queriam admitir que pudesse haver espaço para derrota, porque isso era humilhante. E eles foram até o final, né? Até as bombas serem jogadas no Japão, eles estavam batalhando. Inclusive, o lema dos japoneses era lutar até o último japonês. O que o autor faz é justamente isso. Mostrar como que esse ato político e egoísta do governo japonês foi levando cada vez mais pessoas à morte, né, e de formas extremamente cruéis. Então ele mostra as pessoas, todas as formas que foram registradas de que as pessoas acabaram morrendo, pessoas se suicidando, pessoas morrendo de fome, pessoas sendo linchadas, até o pior dos casos, né, até se concretizar o ataque da bomba em Hiroshima, as pessoas morrendo pela explosão em si e pelos efeitos da bomba. E essa eu acho que uma das representações mais cruéis que eu já vi, mais aterrorizantes que eu já vi de um genocídio, né? Quando a bomba cai, no quadrinho, eu vou ter que dar esse pequeno spoiler, já é no final do primeiro volume. Quando ela cai, ele mostra os efeitos práticos ali nas pessoas. Ele mostra como as pessoas, a pele das pessoas começa a cair, derreter. Algumas pessoas apenas a roupa foi queimada completamente, a pele sofreu várias queimaduras de terceiro grau. Dependia do quanto você estava exposto à explosão, né? Se você estava mais próximo, você ia morrer de fato. Se você estivesse um pouco mais longe, ia acontecer uma série de outras coisas com você. Isso é muito, muito gráfico. Eu falei do filme porque no filme é pior ainda. O filme é muito curioso porque ele usa uma ferramenta narrativa que tem um muro assim, tem um muro baixinho, e o Gen tá do lado de uma coleguinha da escola. Só que na hora que a bomba é jogada, o Gen abaixa para pegar uma pedra que ele deixou cair. Quando ele abaixa, ele fica protegido pelo muro. A menina não, porque ela tá ali na frente, né, na passagem. E quando a bomba explode, só aquela radiação derrete a pele dela. Porque só por ela estar exposta àquela luz imediata da radiação, a pele dela derrete e ela vai morrer ali agonizando. Enquanto porra, Luiz, sou eu vou falar de quadrinho de terror, porra, e tu tá mandando uma dessa. Ele sofre alguns efeitos, mas ele não morre. Ele ganha poder. Então, é muito cruel. Mas também Meu Deus, o Emerson é muito errado. Mas um comentário só antes de tu continuar, eu acho curioso, tu comentou sobre o Cemitério de Vagalumes, que é um filme que eu particularmente não sou muito fã. Eu entendo a importância dele, tenho mas trauma desse filme. Eu acho ele muito pornô tristeza, assim, sabe? Tipo, ele eu não sinto muito sentido nele, assim, eu só sinto que ele quer me deixar triste o tempo todo. E ele consegue, né? Porque que ainda é um filme da Green, é Ghibli, porra, né? se não conseguisse, eu ia sair daqui de Roraima pra te cacetar, irmão. Não, eu faria por você. É um filme horrível. Obrigado. É um filme, assim, tipo, não no sentido de qualidade, assim, eu acho que ele me lembra aquele filme, não sei se você assistir, era Preciosa, eu acho. Também eu acho que é outro. Eu também já vi. É outro pornô tristeza também, que tipo assim, é só um filme pra tu ficar na merda e é isso aí. Mas é engraçado que como a história influencia como a história do Japão influencia muito nas histórias deles, né? Então você pega, por exemplo, os americanos, como ele tem uma quantidade imensa de guerra no qual eles ganham, eles são os causadores, mas eles são os opressores, você tem um tipo de história diferente, né? Tipo, é muito uma coisa mais resolver com guerra, porque é uma forma como eles aprenderam através da cultura e das histórias que é contada. Enquanto que o Japão, muitas das histórias que eu pego do Japão é muito sobre, tipo, olha como isso não dá consequência e a gente sofre bastante com a consequência disso, né? É meio engraçado essa troca de valores baseado muito no que eles aprendem e na forma como a história foi contada, né?
que o Japão ele tem muito disso de pegar o que restou daquelas duas bombas, e não só das bombas, né? Milhões de invasões e tudo mais, e tentar ressignificar isso de alguma forma, né? E acho que o Gen, o Pé Descalço, ele é tipo uma visão dessas, né? Também. Uma dessas histórias também de como o Japão se vê e como isso muda o discurso do país, né? Acho meio curioso só. Sim, cara, que bom que tu falou disso, porque eu ia fechar justamente com essa questão, que é a outra grande. Na verdade, é a grande metáfora do quadrinho, né? Ele é um quadrinho anti-guerra. Ele pega esse sofrimento e transforma em outra coisa. Para mim, claro que vai soar como um papo meio coach, né? Mas como ele faz aqui tão detalhadamente, você não percebe que isso não fica parecendo papo coach, né? Só parece aqui porque a gente vai falar muito superficialmente. Mas eu não gosto muito de subtítulos, né? A gente faz muito isso aqui no Brasil. Mas todos os volumes do Game vem assim o nome, Game, Pés Descalços, e vem o subtítulo aqui embaixo. No caso desse primeiro volume chama O Nascimento de Game, o Trigo Verde. Então durante toda a história ele vai fazendo essa figura de linguagem, essa analogia com o trigo, né? Que é demora para você, tem todo um tempo para você cuidar dele direitinho, tem uma forma que você precisa cuidar dele, e a família dele tem uma pequena plantação de trigo, né, pertinho da casa deles. É muito comum ainda hoje no Japão, principalmente no interior, as famílias terem uma plantaçãozinha assim de alguma coisa, que é de onde eles vão tirar a subsistência familiar, pelo menos, né, os legumes que eles comem no dia a dia. Alguns. Então ele faz essa analogia muito, muito, muito legal, porque ele está falando basicamente do próprio Japão, como é que ele vai se reerguer dessa situação em que ele mesmo se colocou, né? E claro, eles foram atacados e sofreram aí um assassinato em massa, né? Um genocídio. Uhum. Mas, para falar aí rapidinho aí da questão do Ghibli, eu gosto muito, cara, do Túmulo dos Vagalumes. Essa diferença na visão, essa diferença no filme, ela é basicamente por conta da visão do diretor, porque o diretor do Túmulo não é o Miyazaki, né? O diretor é o Takahata. E se vocês pegarem os filmes do Takahata, são todos numa vibe um pouco mais diferente, um pouco mais introspectiva também, mas em alguns momentos até pessimista, nihilista, né? Todos os filmes dele têm mais essa cara. Então, o Túmulo dos Vagalumes, que inclusive também é baseado inspirado numa historinha da Segunda Guerra, né? Que é do garoto que vai levando ali a irmãzinha, acredito, assim, nas costas, amarrada, e ela já estava morta há bastante tempo. É uma foto que ficou muito famosa, inclusive. Roda aí de vez em quando essa foto aí nas redes sociais. E inspirou também o filme. Então há, sim, esse direcionamento de pensamento, porque durante o quadrinho a família Nakaoka, eles são rechaçados, eles sofrem preconceitos porque eles são tidos como antipatriotas, uma vez que eles não apoiam a guerra, né? E por não apoiar a guerra, eles acabam sofrendo um monte de represálias da população, né? Dos vizinhos e tudo mais. Então, o autor se vê nessa posição de anti-guerra e somente contra essa guerra em que o Japão se meteu. E ele quer mostrar pro leitor dele, é bem claro mesmo, ele quer mostrar pro leitor dele que guerra não é bom. Quem sofre mais com a guerra é a população, principalmente a população que não tem recurso, né? Enquanto os poderosos estão ali negociando para que, quando não houver mais retorno, eles possam sair com as mãos limpas, né? E com a vida deles, né? Que é o mais importante. Então, basicamente, é sobre isso a história. Muito interessante, eu ainda estou lendo. Apesar de já ter visto o filme, eu sei o final. Os dois filmes. Mas muda algumas coisas porque ela é mais detalhada e você entende melhor a construção de cada personagem e a linha de pensamento do autor. Uhum. Indico bastante esse material, tá aí disponível na Amazon. É isso.
falando em mangá, eu também vou indicar um mangá, que é o mangá da Tomy. E o Tomy nada mais é do que um compilado de todas as histórias. Saiu na versão definitiva, saiu pela Pipoca Nanquim, eu acho que foi Pipoca Nanquim, Foi né? Pipoca e Nanquim. Saiu pra Pipoca Nanquim em 2 edições, todas as histórias da Tomy, que é essa personagem que tem várias histórias em volta dela, do Junji Ito. Então eles pegaram tudo e resumiram em 2 volumes. Eu li o volume 1, acho que falta, sei lá, acho que 10, 15 páginas pra terminar, eu não terminei. Mas já passei por vários arcos, assim, várias histórias, então posso comentar um pouco o que eu tô achando, assim, o que eu achei. Primeiramente, eu nunca tinha lido mangá de terror na vida. Então, vamos lá, essa experiência. Eu sou um cagão, assim, eu tenho muito medo de tudo, assim, um jogo de terror. Eu jogo alguns, assim, quando é uma franquia que eu gosto, mas é meio assim, luz acesa, só de manhã, sem fone de ouvido, assim, não quero entrar no clima mesmo, assim, eu tenho muito mesmo. E filme de terror... Gatinhos fofinhos do lado, uma cruz do outro. Eu tenho uma história com Resident Evil 7, que é aquele, principalmente o início do jogo, que é bem terrorzão, assim. Eu literalmente joguei com o menor monitor que eu tinha em casa, assim, eu peguei um monitor que tava lá do outro quarto, botei e ainda joguei de manhã com a porta aberta, de manhã, assim, com a luz entrando no quarto, com o pessoal fazendo cozinha, eu ainda tava com medo, assim, ainda. Foi bem... tipo, zumbi que é tipo nível 1 de terror, né? Tipo... Não, o Resident Evil 7, o início é bem tenso mesmo, assim. Mas, assim, eu jogo esses bem, muito tenso, eu não é um tipo de conteúdo que eu sei que são bons, mas eu sofro muito, assim, eu sou muito influenciável. E eu achei que com o tempo na minha vida, se fosse melhorar, sabe? Eu ia ficar mais, não, pode mostrar aí que eu de boa. Não, foi ao contrário, eu tô piorando. Cada vez mais eu tô ficando com mais medo. E não tem nada a ver, tipo assim, porque você acredita em... Não acredito em nada, eu sou super cético. Realmente o momento ali, cara. Eu entro muito nas coisas. Então, tipo, não só tô muito mais sentimental na questão de tudo que eu assisto, eu choro, como também tudo que eu vejo de terror, cara, eu fico com muito receio. Dito isso, eu ainda indico o mangá, se caso você tiver o mesmo problema que eu, porque eu não senti medo, cara. Tipo assim, em nenhum momento eu fiquei, tipo, muito agoniado. O que acontece é que ele passa uma sensação muito estranha e que eu adorei, saca? Tipo, eu gosto dessa sensação bizarra que ele passa, que inicialmente ele tinha eu tinha uma crítica contra ele, que eu acho que as pessoas tomam atitudes muito súbitas e atitudes muito extremas, assim, de uma maneira que não é normal. Então, sei lá, por exemplo, determinado momento alguém tá irritado com uma personagem. E aí tudo bem, tipo assim, daqui a pouco ele vai bater nela e tal. Não, ele vai matar a menina, tipo assim, e aí tu fica, calma aí, isso não... eu entendo que as pessoas tomam atitudes violentas, mas faltou um crescimento até isso. Só que esses movimentos e essas atitudes acabam deixando cada momento... como é que eu posso dizer? Inesperado, sabe? Você literalmente não sabe o que vai acontecer, porque qualquer personagem pode tomar uma atitude que você literalmente não tava vendo aquilo sendo construído, algum momento aquilo ia acontecer, assim. E eu gosto... uma coisa que eu gosto do terror japonês, asiático, vou chamar asiático, porque também tem belos filmes tailandeses de terror também, assim como os coreanos também, tem ótimas séries aí no Netflix, assistam, de terror também, que... Esse olhar não ocidental de terror, ele é muito louco, eu gosto muito. Porque o ocidental, ele tende a tentar justificar as coisas, sabe? Tipo, por exemplo, o Jason, ele é o Jason porque ele foi uma criança que foi jogada no lago. O Jason sexta-feira 13, eu não lembro, não é o mesmo. Ou é o Halloween, não lembro. Acho que é o Jason. O Jason foi jogado no... 13, foi jogado no lago, aí é a mãe dele... Desculpa, spoiler, o filme aí de 30 anos atrás, 40 anos. É a mãe dele que sai matando porque mataram o filho dela. Aí o segundo é o Jason. Aí tem o Jigsaw. O Jigsaw porque ele ia morrer de câncer, então ele quer matar todo mundo. Tal coisa, é uma maldição, assim... E o que tem mudado, né, no cinema, os últimos filmes, tipo A Bruxa, já é um filme que perde um pouco aí o sentido, eu acho que é isso que torna ele tão bom, assim também como Hereditário. Agora os
orientais, eles já têm outra pegada, assim. O terror deles é baseado num lugar que você não imagina, assim. As ideias já são muito loucas. Eles já entenderam que não tem que falar só de espírito e que não tem que pegar só o gore. Exato. Bora pro outro lado. Exatamente. Bora ver, tipo, explorar o horror. Exatamente. Tanto que essa sensação de, tipo, como uma pessoa consegue imaginar explorar esse tema. Isso. Eu não sabia que eu não tinha medo até agora, lendo isso. Exatamente. Então, tipo, é por isso que eu acho tão estranho o Jiu-Jitsu ser uma pessoa tão do bem, porque ele tem probleminhas ali, cara. Porque passam umas ideias muito loucas da cabeça dele, que são coisas que você não imaginaria, assim. Parecem muito... Parece que tu tá sempre num pesadelo, assim. E várias histórias da Tommy, os personagens que passam por situações bizarras ficam... Raramente eles... Tipo, raramente não. É muito comum, depois de situações, falar assim, cara, isso foi um pesadelo? Só pode ter sido um pesadelo, porque não faz sentido, sabe? Nem pros personagens daquilo faz sentido, as loucuras que estão acontecendo. Mas vamos lá, quem é Tommy, né? Tommy é essa personagem de Ito. Ela tem um início ali não explicado, mas vamos pegar o início da história, que é bem bacana. O início da história começa a mostrar uma pequena comunidade, né? Que, assim, mostra uma escola que tá de luto. Na verdade, toda uma comunidade está de luto, porque uma garota da turma, a Tommy, foi assassinada horrivelmente. Assim, ela foi esquartejada em vários pedaços e encontraram vários pedaços dela pela cidade e tudo mais. E a cidade, aí a turma toda tá triste, né? Tá em luto e tudo mais pela situação. E tu vai lendo e pensa assim, então, a história é sobre a tristeza de uma comunidade e tudo mais, né? E aí tá o professor lá explicando como é que foi a morte, mostra o menino que gostava dela, vai mostrando a amiga dela, e todo mundo pensando, pô, como é triste isso, como a gente vai superar isso. Aí tu pensa, beleza, vai ser a história um pouco sobre luto. Até que simplesmente, no momento, abre a porta e tá lá a Tommy, viva. Como se nada tivesse acontecido. E aí todos os alunos começam a ficar extremamente agoniados e ficam muito incomodados com aquela presença, em vez de ter a reação que nós esperávamos, que é ficar feliz. Olha, você tá vivo e tudo mais. E não é como se, tipo, só aquela turma soubesse dessa informação. Não, a cidade toda fica... Mas calma aí, tem um corpo que foi achado, tem pedaços que foram achados, o sangue bate com o seu, como assim você tá viva? E mesmo assim, a história vai passando, então vai mostrando todos os personagens que foram apresentados no início, o professor, e todos eles têm um segredo, que eu vou dar um pequeno spoiler aqui, só pra vocês se interessarem um pouco pela história. É bem rápido, acho que mostra na 15ª página, que é o fato de que a turma toda matou ela. E a turma toda esquartejou ela. Então, o fato dela estar lá falando com essas pessoas é muito louco, não só pra quem tá lendo, a gente tá achando muito estranho ter essa quebra de lógica de... a pessoa pensando, não, ela voltou, e até os personagens que cometeram aquele crime, eles não estão entendendo quem é aquela pessoa que tá lá, e, tipo, por que ela tá lá? Será que é uma punição? E eles começam a se questionar, será que todo mundo teve um sonho coletivo, sabe, matando ela, e ninguém achou que, tipo, verdade é que aconteceu, porque a pessoa tá na nossa frente. Tipo, ela tá lá na nossa frente, falando com a gente e tudo mais. E essa é a primeira história que vai levar a todas as outras. E eu tô curtindo bastante, assim, eu já tô pensando em entrar aqui na Amazon e pegar o segundo, pelo link do Mapingua, então não perca também essa oportunidade. Olha, é única. E as histórias são todas em relação a Tommy, elas têm uma continuidade temporal, mas não específica. Então, tipo assim, acaba essa primeira história, começa uma outra, às vezes com outros personagens, mas é a mesma Tommy, assim. Você entende que é a mesma Tommy porque se tu pegar alguns detalhezinhos, ela tá sempre indo de um lugar para o outro e ela tem a mesma aparência sempre, né? E o que eu acho curioso é que às vezes eu sinto que ela é tipo uma musa do Jiu-Jitsu, assim, porque às vezes ela muda um pouco de personalidade, assim, às vezes ela é muito mais infantil, outra vez é muito mais agressiva, outra vez é mais possessiva, outra vez é uma menina indefesa, mas estranhamente, meio que em algum momento, alguém vai cortar ela de alguma forma, o que dá uma aflição muito grande, não só por nós estamos lendo pela Tommy, como também pelos personagens que estão em volta. E o que eu fiquei mais meio que na bad é que acontecem coisas horríveis, e não só com ela, como com outros personagens que merecem, que você olha e fala assim, pô, eu quero que esse cara se ferre, né? Sempre aquela história de terror,
que tu quer que os personagens morram de formas horríveis. Tem uns assim, mas também tem gente muito que não fez mal nenhum e que sofre as consequências de ter passado pelo caminho da Tommy, assim, o que eu fico muito triste, tipo, tem vários personagens que passam e tu olha assim, cara, essa pessoa não tem culpa de nada, por que ela tá passando por isso? Eu não sei se ele vai ter algum tipo de explicação, mas tudo bem se não tiver, mas ele já pincelou pequenos detalhes que fazem sentido, assim, não explicando o porquê que a Tommy faz o que faz, ou porquê que ela é essa alma ambulante, mas meio que explicando assim, tem como matar ela, tem uma forma de matar específica, tem mais ou menos um tipo de homem com o qual ela mexe muito com homens, então, tipo assim, mais pra frente tem 2 personagens que simplesmente o que ela fala, eles obedecem, e assim, eles são loucos por ela. Pelo resumo que os editores deram, né, que eles têm um canal no YouTube, pra quem não sabe, eu logo fiquei pensando numa analogia, que a Tomie trata de uma analogia. Aí eu fiquei esperando as resenhas, li algumas e eu não vi ninguém falar sobre essa analogia. E eu falei, meu Deus, mas não tem nada sobre isso mesmo? Sério? Porque pra mim é muito óbvio. E pra mim, essa analogia seria a seguinte: a Tomie, por mais que ela seja aí age como vilã, porque ela faz com que as pessoas matem por ela ou, enfim, sofram alguma ação, né? Ela, mesmo sendo uma vilã, para mim, na minha cabeça, ela seria ali um símbolo da mulher que sofre uma violência, que ela sofre continuamente a violência, ela é assassinada pelos caras que em algum momento ou desejam ela ou têm repulsa por ela, né? Então ela é assassinada várias vezes, como você falou, ela sempre morre, que alguém vai lá e mata ela. E pra mim seria sobre isso, analogia sobre a violência contra a mulher. E ela é como se fosse um espírito vingativo, porque ela acaba voltando e essa pessoa se fode de alguma forma, né? Então pra mim seria sobre isso. Claro que tem muitos outros elementos de horror que o Junji Ito gosta, alguns gratuitos, porque ele gosta de chocar mesmo, e porque ele gosta de fugir um pouco dessa questão didática, de tipo assim, quem fez coisa errada vai se lascar. Às vezes quem não faz coisa errada se lasca também. Sim, exato. A vida é assim, lidem com isso. Eu ainda não comecei a ler, tá na período de leitura, mas o que eu li do Junji Ito, já li o 2, que é um da Dark Side, que é Fragmentos do Horror. Tem resenha do Luiz no blog também, do Fragmentos do Horror. E o Uzumaki. E é isso, tipo, as coisas acontecem e não tem explicação, sabe? E eu acho isso um fator muito bom, porque assim, aceita, cara. Tipo, não é um horror convencional que a gente vai explicar, não. Aceita e vai indo. E é bizarrice atrás de bizarrice. É tipo, coisas que tu fala, como é que esse cara pensa isso, sabe? E sei lá, tipo, pra quem tá ouvindo e não conhece, não é tipo bizarrice, eu vou cortar o braço de uma pessoa e fugir com o braço, não, tipo, cortar o braço da pessoa e, sei lá, fazer coisas inimagináveis, sabe? Ele realmente leva assim pra outro nível. E se você não conhece nada dele, procura aí Junji Ito no Google e procura, sei lá, tiver as primeiras 5 imagens, você já vai ter uma noção do quanto esse cara sabe fazer coisas bizarras e ele desenha bem pra caramba, sabe? Sei lá, tipo, é até estranho você pensar como é que ele desenha isso sem ter uma perspectiva antes, sabe? Pra pensar, tipo assim, vou fazer isso sem olhar pra uma perspectiva. Ele desenha muito bem. É bem interessante. E aí ele sabe como se... Só se pode ser, né? Olha, eu não vou suspeitar se tiver algum dia alguém entrou na casa dele e tinha uns corpos lá abertos, que é impressionante mesmo. Eu gostei também, como comentou do traço, o traço é muito bonito, eu particularmente gosto, assim, o quão ele consegue deixar algumas coisas nojentas e gore, e como é um mangá, então é preto e branco, né? Mas é engraçado como ele consegue, através do traço, mostrar preocupação, mostrar tristeza, mostrar cansaço. Às vezes, se você colocar um pouquinho, uma sujeirinha assim embaixo aqui no olho, tu já percebe que o personagem tá cansado. Aí você põe, tipo, é muito impressionante, assim, como ele consegue colocar um traço bem específico, assim, que vai deixando aqui o mais tenso. Então, mas eu tô curtindo, assim, eu só realmente esperava que eu ia ficar um pouco mais com receio. Então, assim, tirando essa sensação bizarra que dá quando você tá lendo, que é um pouquinho gostosinha, eu admito, mas nunca chega a ser algo, assim, meio bizarro, assim. Pra ter uma noção, acho que o Ayrton vai ter uma noção, eu falei isso pra minha namorada, que ela perguntou, mas como é que é, assim? Eu falei, lembra daqueles episódios de terror, entre muitas aspas, do Doctor Who?
eu acho que é um pouco isso, assim. Só que são aqueles episódios que tem um contexto que é bizarro, mas ele nunca chega aí a realmente ao terrorzão mesmo, de susto e tudo mais. Ele sabe usar o gore muito bem. Quando tem, tipo, é bem pautado e não é, tipo, gratuito. Sem falar que ele consegue muito bem cumprir esse desafio de fazer uma coisa assustadora em quadrinhos, porque o Luiz vai concordar comigo, ele que trabalha com edição de quadrinhos, a pessoa que faz quadrinho de terror, ela tem uma dificuldade muito grande, porque a pessoa quando tá lendo, ela tá com as páginas ali abertas, então a visão dela tem acesso a tudo que tá ali, e ele conseguir assustar, surpreender, causar repulsa, mesmo tendo esse ponto fraco contra ele, é de tirar o chapéu. O Junji Ito, ele domina bem aquilo que a gente chama de body horror. E o body horror, que é o horror que tá ligado ao corpo humano, né? Pega muito porque ele tá ligado a uma coisa que você vê todo dia, que você tem que lidar todo dia, que é o seu próprio corpo. E isso gera justamente essa sensação de estranheza. Quando tu vê um outro corpo humano sofrendo uma série de reações, ou sendo ou sofrendo aí alguma ação de outra pessoa. Então, o body horror, ele mexe muito comigo. Principalmente algumas coisas, como decapitação. Caraca, então, não leia. Eu tenho um problema muito grande com decapitação, principalmente porque quando... Segura essa historinha aí, rapidinho. Eu morei até os 14 anos na Cidade Nova, e eu passava por uma ponte que cruzava um pequeno igarapé, né? Que é como a gente chama os riachos aqui em Manaus, no Amazonas. Boa. E aí essa ponte passava, daria uma ótima história do Junji Ito. Na verdade, riacho é como chamam os igarapés em outros estados, né? Exatamente. Exatamente. Diga. Então... Eu atravessava todo dia para ir à escola e começou a rolar uma conversa, na verdade baseada em fato, né? Que alguns assaltantes, alguns criminosos tinham matado um cara ali, acerto de conta, né? E eles decapitaram um cara e a cabeça tava por ali. Porque não acharam, né? A cabeça dele, só acharam o resto do corpo. Caraca, que legal. Aí todo mundo tinha aquele medo e aquela vontade também de encontrar a cabeça. E aí isso foi uma coisa que me... Tipo, você lembra daquele filme do... na verdade, que é baseado num livro do Stephen King, que é o Conte Comigo? Sim. Que eles vão atrás do corpo e tal. Então rolou uma parada dessa, assim, ali na minha infância. Acho que eles se reuniam, bora procurar a cabeça, bora! E eu fiquei assim, tipo, muito... Meu Deus, gente, mas é uma cabeça! É uma cabeça, gente! Então eu tenho esse problema com body horror. Tanto que, enfim, spoiler, né? Aqui na capa do Fragmentos do Horror. A capa do quadrinho já dá spoiler. E aí tu tava andando, e aí alguém falou assim, Luiz, vem aqui rapidinho. Aí tu não sabendo onde vem a voz, é quando tu olha na próxima página, é só uma cabeça falando em cima da árvore. Eu tô aqui pra indicar um quadrinho que são com personagens bem clássicos mesmo. É coisa de antes de Capitão América e companhia. São os famosos heróis pulp. De onde é que vem esse termo pulp, né? São heróis que foram publicados no começo da década de 1900, né? Bem século passado mesmo. E vem de pulp por quê? Porque eram revistinhas feitas com polpa de celulose. Um tipo de papel bem vagabundinho mesmo, que era como se fosse só pra diversão mesmo, sabe? Aqueles gibizinhos só pra entreter um pouquinho, coisa baratinha. E nesse caso, a edição que eu tenho em mãos é um crossover maravilhoso que reúne 9 dos heróis dessa época, chamado Máscaras. Publicado no Brasil em 1º de abril de 2015, tem 264 páginas e está custando atualmente R$ 52,24 na Amazon. Depois vamos deixar o linkzão do Mapingua pra galera comprar com o nosso desconto, com o nosso lalala, né? Pra todo mundo poder aumentar a coleção. Eu só queria dizer que é muita maldade eles colocar esse nome, porque se tu botar máscaras em qualquer lugar,
É muito difícil Aparece de achar. aquelas máscaras de... Mas lembrando, foi publicado numa época que nem se cogitava a pandemia, pra começo de conversa, sim, né? eu tô falando que eu acho que eles deviam escolher alguns... Nesse sentido, eu acho que devia ter um subtítulo, porque Verdade. tá muito difícil, cara. Máscaras... Beleza, esse quadrinho reúne as 8 edições do crossover que foi publicado originalmente lá fora pela Dynamite Comics. Em relação à editora de quadrinho, fica atrás apenas de Marvel, DC e Image Comics. Fica no mesmo patamar que a Dark Horse, mais ou menos, em relação a tamanho, a conteúdo, né? E qual é a desse quadrinho? Ele se passa em 1938, período mais ou menos que, se eu não me engano, ainda estava rolando lei seca nos Estados Unidos, coisa e tal, em Nova York, onde um partido chamado Partido da Justiça, que na verdade é composto por muito mafioso e político corrupto, que esse partido ele toma o controle da cidade de Nova York. E cabe a essa turma toda, né, a esses 9 heróis que normalmente não contracenam uns com os outros, eles fazem esse crossover para tentar livrar a cidade de Nova York. Por que eles não fazem esse crossover normalmente? Porque na época que eles eram publicados não existia isso de fazer crossover de personagem, né? Cada um tinha o seu universo, sua história própria. Tanto que, por exemplo, o Sombra é de fato um herói de Nova York, mas o Besouro Verde é de Boston. Eles dão um jeitinho de levar o Besouro Verde na história até Nova York. E eu escolhi esse quadrinho por quê? Eu sinto que ele faz um paralelo com o Brasil atual. O nosso Brasil é a Nova York de 1938, que está sendo comandado por um partido cheio de pilantra. É como eu enxergo, pelo menos do meu ponto de vista, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é como eu enxergo o nosso governo como um todo. Tanto oposição como situação, Câmara, Senado, tudo. Eu encaro o sistema todo como se fosse o Partido da Justiça. Um monte de mequetrefe infiltrado, lascando a população. O que acontece nessa história? Com esse partido no poder, eles começam a colocar várias leis injustas, várias situações em que a polícia, que antes era uma instituição correta, né, ela passa a ser integrada por um monte de marginal, e eles ficam cobrando impostos abusivos que são criados do nada, a toda hora, e é literalmente a polícia roubando a população. E esses heróis eles se unem em menor número, com menos armas, sendo perseguidos para livrar a Nova York de 1938 desse Partido da Justiça. E os heróis clássicos que se reúnem nessa história são o Sombra, um cara que já lançou a tendência de usar máscaras para proteger antes de pandemia, só que ele usava do jeito errado, porque o nariz fica de fora. Também temos Besouro Verde e o mordomo dele, o Kato, que cá entre nós é bem estereotipado, sabe? Aquela história do oriental que manja de arte marcial e é serviçal do homem branco. Temos o Aranha, que nós podemos considerar quase uma primeira versão do Homem-Aranha, porque a roupa dele lembra bastante o Homem-Aranha mesmo, né? Deixa eu ver se eu tô mostrando certo aqui. Tá assim. Porque tem uma máscara lá com fios de teia, coisa e tal. Só que ele usa terno e sobretudo e chapéu Panamá. Temos também um bem clássico, que é o Zorro. Temos o Lama Verde, a Miss Furry, que é uma precursora da Mulher Gato, por se assim dizer. A Miss Furry? Miss Furry. A galera Furry vai à loucura. É sério, cara. E eu pensei que iam deixar essa passar. Eu falei, não, vou deixar essa passar. Vai ter uma vou série falar, da vou Miss fazer- Furry. A gente Vai nunca ter- deixa. Vai ter uma série Inclusive, da a Miss Furry é essa mulher aqui central na capa, gente. Ah, legal. Ela é tipo uma precursora da Mulher Gato. Temos também o Terror Vai Negro ter e uma o série da Morcego Miss Furry Negro. que é de namoro, né? Que a Miss Furry e o Senhor Furry vão ter que namorar. Depois você pesquisa aí na Netflix. É bem legal a propaganda. Vai, continua, tipo. E o legal, dando um pequeno spoiler, mas sem dar o spoiler completo, é que ao longo da história a gente descobre que o líder, né, do Partido da Justiça, na verdade era um herói pulp que acabou pendendo pro lado do mal. Nós também temos umas histórias de origem de outras pessoas assumindo o manto de alguns heróis pulps que já eram muito conhecidos também. E é uma história bem legal pra quem quer conhecer os heróis que deram origem aos heróis que a gente gosta e conhece hoje em dia, porque eles são os precursores de tudo isso, sabe? São personagens que eram publicados entre 1900 e 1925, mais ou menos, pouco antes de surgir Marvel, surgir DC, National Comics, Timely Comics e etc. E é uma história muito legal,
quem lê vai conseguir fazer um paralelo com a situação atual do Brasil, apesar de não ter contexto de pandemia, né? Mas um contexto político-social. E, cara, é maravilhoso, de verdade. Conhecer heróis de uma época já passada, uma coisa que eu gostei muito, que me chamou muito a atenção, foi que eu conheci esses personagens por intermédio do meu pai, né? Ele citava pra mim personagens como Flash Gordon, Mandrake e companhia, e eu vi esse quadrinho em promoção na Amazon na época. Eu acho que eu comprei ele por menos de R$15 na época, aquelas promoções loucas. E o que eu gostei foi esse resgate, sabe, de heróis clássicos, saber como é que eles trabalhavam, tanto que os diálogos, eles mantêm a essência dessa época, sabe, é um diálogo um pouco mais rebuscado, um pouco mais elegante, estilo filme noir, sabe, uma coisa bem legal de acompanhar, mas ao mesmo tempo trazendo pra modernidade. Eles utilizam termos modernos com esse tom mais sofisticado, mais noir, a lá James Bond em alguns momentos. Tipo assim, sabe? Não é cringe, é vergonha alheia, eles falam, é isso? É isso. Essa é vergonha alheia. É isso. E tanto é que depois que eu li esse, eu fiquei muito interessado em comprar outros crossovers de heróis. E eu pretendo comprar um chamado King's Watch, que reúne o Mandrake, o Fantasma e o Flash Gordon numa equipe pra lutar contra o vilão. Também tem na Amazon. E quando eu comprar, talvez seja a minha próxima indicação aqui no quadro. O Alex Ross é um dos desenhistas da história, só que ele só desenha o primeiro volume. A história, ela é escrita... Que absurdo. Ela é escrita pelo Chris Robertson. O primeiro volume foi desenhado pelo Alex Ross justamente pra chamar a atenção da galera. Sim. E cá entre nós. Com certeza. A capa também é dele, né? As capas também são dele. E cá entre nós, o traço do Ross é maravilhoso, é impecável. Não, o traço do sinceramente Royce tá aqui na live uma página aqui do Royce. Pois é, uma página feita pelo Ross. Faz sentido. E o outro desenhista é o Denis Caleiro, que apesar de ter um estilo completamente distinto, ele não faz feio durante a história inteira. Ele consegue manter a qualidade, manter o pique do traço, sabe? O dinamismo que a história pede. E, gente, é muito legal. Essa história, quando eu tava lendo, ela me lembrou também um pouquinho o período Reinado Sombrio da Marvel, em que os vilões tomavam o controle, né? E os heróis eram colocados pro submundo. Pra quem não acompanhou essa fase da Marvel Comics, Reinado Sombrio foi um período em que o Norman Osborn, o Duende Verde, era o diretor da S.H.I.E.L.D. e mudou o nome dela pra Martelo, criou a própria versão de Vingadores, em que o Homem-Aranha era o Venom, o Wolverine era o Daken, que é o filho do Wolverine e é um vilão surtado, bagarai. A Miss Marvel era a Rocha Lunar, que era uma ladrazinha aí. O Gavião Arqueiro, por exemplo, era um mercenário, pra ter noção. Era uma equipe bem desconjuntada, era interessante essa fase. E, obviamente, os heróis, depois de um tempo, voltaram à legalidade, tiraram o Norman do poder. E eu tive essa nostalgia, sabe? Lendo essa história a história Máscaras. É uma história muito boa, recomendo. São 264 páginas, é um volume pesadinho, mas o acabamento é maravilhoso. Papel aqui... O papel não é aquele antigo que a Panini utilizava, que era tipo folha de jornal. Não, é um papel colchê de excelente qualidade. Volume único a história, reúne os 8 volumes que compõem esse crossover. Lembrando que no Brasil ele foi publicado pela Mitos com um selo Mitos Buck. Então, compre, que é volume único, leitura que vocês não vão se arrepender. Uma outra coisa que eu gostei muito é que, por exemplo, nos bônus, o que é que eles trazem? Eles trazem os roteiros de cada edição. Legal. Completinho pra o pessoal ter uma noção de como é que se escreve quadrinho. Quem tiver essa vontade, né? A pessoa consegue ter um norte vendo como é que é esse roteiro bonitinho. Também traz esboços, vários esboços de capa, de personagem. Uma coisa bem legal para quem quer treinar a prática de desenho também, com anotações. E dentro de todo o volume tem as capas variantes, dividindo as edições dentro do volume. Variante? Edição 1, edição 2. Desculpa. Ó o outro lá, meu Deus do céu. É que eu tô O tema é quadrinho, não é série não, macho. Mas é quadrinho, série passada de quadrinho, essas coisas todas aí. E se em algum momento você já ouviu seu pai falar de algum deles, eu recomendo você, o pai ou a mãe que também gostasse de quadrinhos, eu recomendo comprar, porque você vai conhecer um pouco mais desses heróis antigos e ver como eles influenciaram toda uma geração futura de heróis. E
como eu falei que esse quadrinho, ele dá pra fazer um paralelo com a situação política brasileira atual, né? Mas o cerne dele é a questão da palavra justiça. O que é justiça e o que é legal. Porque uma coisa que meu pai me ensinou é que nem tudo que é legal é moral. Afinal, a escravidão, anos atrás, aqui no Brasil, era legalizada, mas nunca foi uma questão muito moral. Exatamente. Sabe quando é que foi o lançamento dele? Esse daqui, ele foi lançado em 1º de abril de 2015. Atual, então. Mas a história mesmo, no original, saiu... A história original, se eu não me engano, pelo que eu entendi aqui, foi lançada em 2014. E no Brasil, um ano depois. Ah, então é bem atual, cara. É bem atual, sim. É porque a Dynamite, ela continua publicando esses heróis atualmente, né? Recentemente eles lançaram o Besouro Verde Ano 1, que é uma reimaginação da origem do Besouro Verde. Eles continuam trazendo esses heróis com uma roupagem levemente mais moderna, mas ainda ambientada nos anos em que eles eram publicados. Então tem muitos volumes maravilhosos do Sombra, do Aranha, do Morcego Negro, que foram publicados recentemente aqui no Brasil. E tá quanto ele, Yuri? Só pra saber? Tu falou? Esse daqui, ele tá exatamente R$ 52,24, tá. Silvio. Cotação do dólar atual. Que legal, Yuri, que interessante. Você tem mais alguma coisa a dizer sobre seu quadrinho maravilhoso Máscaras, do Alex Ross e do Denis Calero? Só digo pra vocês, comprem, pelo amor de Deus, que vocês não vão se arrepender. Ah, muito bom, Yuri. Bom. É isso, Ainda bem gente. que não tá E até caro. mais. Uhul, date. Olha, sinceramente, pelo que eu vi aqui, o meu é edição única e é um dos mais baratos da lista. Realmente, R$52 é um preço bem em conta, assim. Até o Tommy, que eu comentei agora, ele tá... Levando em consideração que isso é edição de luxo também, tá muito em conta. Ele tá aqui, a edição 1 tá R$64. Então, tipo assim, realmente, esse Máscara parece bem interessante, assim. E como tu falou que ele tem 200 e poucas páginas, é isso que tu falou? 264. Porra, então, dá pra passar um bom tempo lendo aí. 264 páginas, material de acabamento de luxo e capa dura. Ele é de qual empresa, como tu falou? Tinha comentado, não é Panini? No Brasil, ele é publicado pela Mitos, no selo Mitos Book. Não. Mas a publicação original dele lá nos Estados Unidos é pela Dynamite Comics. Mas legal essa Mites, né? Eu não conhecia, não. Você já tinha ouvido falar? Yuri é a primeira pessoa que eu escuto falar Mitos. Como é que vocês falam? É Mitos, né? Se você for pronunciar do jeito que seria Mitos, né? Mas é Mitos. Todo mundo fala Mitos. Entendi. Rapaz, eu geralmente tento puxar. Mesmo que eu esteja errando, eu tento pelo menos puxar pela pronúncia original da palavra. Beleza. Tá perdoado. Perdoado. Como professor de inglês eu te dou meu aval. Tá perdoado. Então, o Thiago acabou de te tirar a tua... Deus, fugiu a palavra. Ele disse aqui que seria do grego e não do inglês, então é Mitos. Ah, tá. Então... Então eu errei. Não. E ensina inglês pra criança aí. Errei, mas errar é humano. Tô brincando. O Thiago aqui falando, ó. Eu tirei do cu essa parada do grego, tá? Vou já confirmar. Porra, aí a gente julgou o amiguinho aqui em live. Tem que pedir desculpa pública. Tem que ter desculpa pública mesmo agora, Thiago. Até eu fiquei com pena. Desculpa aí. Aí, tô sendo É assim que se espalha fake news, né? É verdade. Tipo, o cara manda lá, olha aí, tá mentindo aí pra gente, pô. Eu preciso ler isso. Vai. O Thiago acabou de chegar em caixa alta. Tá correto, é do grego mesmo. E logo em seguida, meu cu não erra. What the fuck?